Você deveria buscar ser uma mulher sábia. Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tainara Rocha e você pode me chamar de Thay. E aqui nesse canal eu compartilho vlogs de rotina, conteúdo de beleza, de desenvolvimento pessoal, como nesse vídeo, que é um bate-papo que a gente tem para buscarmos ser pessoas melhores a cada dia. Se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver no YouTube, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder os conteúdos nos próximos dias e também aproveitar para maratonar o que já está disponível aí no canal. Falar sobre sabedoria é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo aqui no canal, mas eu não tinha conseguido parar para escrever e desenvolver a linha de raciocínio que eu queria passar aqui pra vocês. E eu finalmente escrevi, ficou bem grande. Eu tô até com uma colinha aqui, porque só minha cabeça não seria capaz de lembrar tudo que eu escrevi, porque é um tema muito importante e por isso eu quero que você preste muita atenção para entender aquilo que eu quero te passar hoje. Muitas vezes, quando nós vemos conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, eles são muito focados em ser mais produtiva, ter uma rotina mais estética, desenvolver um shape, coisas desse tipo que não são ruins, tá? De modo algum. Eu consumo muito desses conteúdos, eu gosto muito e isso eu quero também desenvolver pra minha vida. Mas tem um ponto que eu acho que é muito importante que a gente busque, que é a sabedoria. Pra gente começar essa conversa e você entender minha linha de raciocínio, eu preciso primeiro te explicar a diferença entre inteligência e sabedoria. E eu vou até ler aqui pra não errar. Se a gente for olhar a definição, a inteligência é a faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar. É o conjunto de funções mentais que facilitam o entendimento das coisas e dos fatos. Ou seja, a inteligência é a sua capacidade de absorver informação. Já quando a gente vai olhar para o que é um sábio, a definição mais profunda de alguém sábio é aquele que age ou expressa usando razão, bom senso, código moral, sendo uma pessoa sensata. Nisso aqui a gente já consegue perceber que uma pessoa que é inteligente não necessariamente é uma pessoa sábia. Eu tenho até um exemplo para te mostrar que inteligência às vezes não é o suficiente. Não sei se você já teve aquela experiência de ter um professor que é muito inteligente, que é uma pessoa que você sabe que tem, sim, uma mente de titânio, mas ele não consegue passar o conhecimento dele. Todo mundo tem muita dificuldade de compreender aquilo que ele tá falando. E às vezes não é nem pela matéria em si, isso é muito difícil, porque você vai ver uma outra pessoa explicando, você vai assistir um vídeo no YouTube e você vai entender, mas aquele professor não consegue explicar. Você já passou por isso? Eu já vivi essa situação no ensino médio, na faculdade, tendo muita dificuldade para entender o que o professor tá falando, mas reconhecendo o quão inteligente a pessoa é. Então nisso você já consegue entender que inteligência é como uma caixinha de informações. Você tem aquilo ali onde você consegue colocar todas aquelas coisas, todos aqueles dados, tudo aquilo que você vai usar para ser vista como uma pessoa inteligente na sua área de atuação, por exemplo. Então você talvez já seja uma pessoa inteligente, mas ainda falte desenvolver a sabedoria. A inteligência, por exemplo, vai te dizer exatamente o que falar para vencer uma discussão. Você tem todos os argumentos, toda uma linha narrativa que vai provar que você tá certa. Mas a sabedoria vai te fazer perceber que às vezes não vale nem a pena aquela discussão, mantendo a sua paz em dia. E isso aqui é para quem já virou aquela chavinha de entender que nem sempre ter razão vale mais, tá? Isso aí eu já aprendi, há muito tempo. Eu sou a pessoa que eu valorizo muito a minha paz. Quando a gente busca pela sabedoria, todas as áreas da nossa vida vão ser impactadas. E eu fiz uma junção de diversos trechos do livro de Provérbios que eu fui lendo ao longo do tempo e realmente entendendo o impacto que a sabedoria pode ter, e eu quero falar para vocês alguns pontos. Logo no capítulo 3 e depois no capítulo 8, a Bíblia vai falar que a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro, que ela vale mais do que rubis e que nada do que você deseja se compara com ela. E para pensar o quanto muitas vezes nós estamos correndo atrás de sucesso financeiro. Eu, como uma pessoa que é empreendedora, se você não conhece ainda, eu tenho uma agência de conteúdo que chama Amorosa Digital. Eu quero buscar sucesso financeiro, eu quero crescer, eu quero com certeza ser uma pessoa rica, minhas amigas. Até por isso que a gente tá aqui criando conteúdo, colocando a cara na internet, porque a gente tá buscando por esse sucesso. Mas de nada vai adiantar você manter essa busca sem ter uma sabedoria que te direcione a como fazer isso de forma honesta, mantendo seus valores, não se perdendo na ganância. E quando você chegar lá, você ter sabedoria para administrar o seu sucesso também. A palavra também vai falar que a sabedoria com a mão direita te oferece vida longa e com a esquerda riqueza e honra. Todos os caminhos dela levam a uma vida de paz. E nisso já fica um grande ponto que não vai adiantar você buscar um sucesso, você buscar acumular uma riqueza sem sabedoria, até porque a própria sabedoria te auxilia na construção dessa riqueza. E ela é mais valiosa do que a riqueza em si. Para pensar, porque sem ela você não tem riqueza. Então ela é mais valiosa que a riqueza. Entendeu? Pegou? Pegou a chave? E aí como que essa sabedoria vai impactar na nossa rotina, no nosso glow up, no nosso desenvolvimento, em se tornar uma melhor versão, nas nossas relações? Tudo isso, o próprio livro de Provérbios também vai nos ajudar a entender. Quando a gente vai olhar para o nosso comportamento, lá no capítulo 13, versículo 16, diz que o sábio pensa antes de agir. Os tolos se gabam da sua insensatez. E no capítulo 17, versículo 27, vai falar que quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla as suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. Esse já é um grande sinal de uma pessoa sábia. Ela não fala tudo que dá na telha, que pensei, falei, não tenho filtro, falo o que eu penso, é isso mesmo, porque eu tenho personalidade forte. Não.
Você não tem personalidade forte, você só está sendo sem noção. E além disso, ela controla as emoções. Então, você sabe se vale a pena falar o que eu tô pensando agora, vale a pena usar esse calor do momento para despejar esse monte de coisa. E o destaque para mim nesse texto é quando ele vai falar que o insensato passa por sábio quando fica calado, porque é entender que nesse momento é melhor ficar quieto mesmo. Já olhando para as nossas relações, ainda no capítulo 13, no versículo 20, vai falar que quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Isso aqui é um grande direcionamento para quem você deixa ter acesso na sua vida, para quais mesas você está sentando. Provavelmente você já ouviu aquele ditado, aquela frase que diz que você é um resumo das 5 pessoas que você mais convive, uma coisa assim. Tem esse ditado aí, mas a Bíblia aqui já está falando. Se você anda com sábio, você é sábio. Se você anda com tolo, você vai ser o quê? Não tem como, você sabe, andando com tolo, amiga. Por isso, se você quer evoluir, se você quer crescer seu negócio, se você quer amadurecer, se você quer conquistar determinadas coisas na sua vida, você precisa analisar com quem você tá andando. E a sabedoria te faz ter esse discernimento, de analisar e falar, poxa, talvez não faça mais sentido pra mim estar nesse lugar, talvez não faça mais sentido pra mim andar com determinadas pessoas, e não de uma forma que você tá menosprezando essas pessoas, mas entendendo que pra onde você tá querendo ir, pra pessoa que você quer se tornar, determinadas pessoas não vão fazer sentido permanecerem na sua vida. E quando a gente pensa também nessa construção do futuro, em Provérbios 14, versículo 1, tem um conselho muito importante, que é: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói-o com as suas próprias mãos. E aqui eu quero trazer uma reflexão que essa edificação do lar não seria somente sobre o lar físico, mas sobre a sua própria vida. Isso inclui a sua rotina, o seu trabalho, os seus relacionamentos. Essa mulher que é insensata, ela vai destruir com as próprias mãos as oportunidades que chegam até ela, os relacionamentos que chegam até ela, por conta de falta de controle, falta de maturidade. Enquanto a mulher que é sábia, ela consegue edificar as coisas na vida dela, ela consegue construir as coisas na vida dela, porque ela faz com intencionalidade e ela tem um direcionamento, um discernimento de como que ela vai fazer as coisas. E no capítulo 24, a gente vai inclusive ver que o sábio é mais poderoso que o forte. Então, às vezes, você tá tentando dar murro em ponta de faca em algumas situações, tentando ganhar determinadas coisas pela força, quando na verdade, se você tivesse sabedoria, você ia conseguir enxergar como você pode fazer isso acontecer. Olhar de forma mais estratégica diante de uma situação, entendendo que nem sempre é na base da força que você vai alcançar aquilo que você almeja. E aí, eu imagino que você possa estar pensando, mas como eu faço isso na prática? Como que eu vou incluir isso na minha vida? Como eu vou de fato me tornar uma mulher que é sábia? Se você é cristã, eu diria que o primeiro passo de fato é esse contato com a Bíblia, porque a palavra de Deus vai te direcionar para muitas coisas. Os próprios trechos dos versículos que eu trouxe aqui já são um grande manual de instruções para essa construção enquanto uma pessoa que quer ser sábia. Relembrando que eles trazem pra gente pontos como, por exemplo, pensar antes de agir, controlar as emoções, analisar muito bem antes de falar, essa noção de saber a hora de falar, o momento que eu de fato tenho que me posicionar, de um momento que é melhor eu recuar, para que eu consiga entender qual vai ser o momento certo de eu expor aquilo que eu tô pensando. O segundo ponto que eu diria é a autoanálise. É você para pensar como são os meus comportamentos, qual é a forma que eu ajo, quais são as palavras que eu escolho. Eu sou uma pessoa que é muito reativa, eu sou alguém que não penso muito para falar, eu já machuquei muitas pessoas por conta de ter falado sem pensar. O meu comportamento contribui com a vida das pessoas ao meu redor e, mais do que isso, contribui com a minha própria vida, com a minha própria paz, porque às vezes a gente vai cair nessa armadilha de se achar super inteligente, a dona da razão, que sabe de tudo, que tem uma personalidade forte, aí você não tá notando que tá sendo difícil de conviver com você. E às vezes tá até difícil para você conviver consigo mesma. De tão difícil, de tanta falta de sabedoria que você tem. E aí você vai ver que mesmo sendo inteligente, pela falta de sabedoria, você se coloca numa situações que você fala, meu Deus, nossa, eu sou uma mulher tão inteligente, como é que eu vim parar nessa situação? Como é que eu me enfiei nisso aqui? Por quê? Porque não teve sabedoria, porque não conseguiu analisar. Já viu aquela amiga que é uma mulher extraordinária, uma mulher super inteligente, mas vive se colocando em enrascada? Muitas vezes porque falta essa sabedoria. E aí, por conta dessa falta de sabedoria, você toma decisões ruins, continua frequentando lugares que você não deveria mais estar, continua andando com pessoas que você não deveria mais andar, toma decisões que batem de frente com os seus valores e com a pessoa que você quer ser. É justamente a sabedoria que vai te direcionando para onde que caminho você tá seguindo, sabe? E eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma acusação, porque eu não acho que eu sou uma mulher super sábia. Eu acredito que eu estou em construção. E, inclusive, eu acredito que não vai chegar um momento que você vai falar, pronto, eu zerei o jogo e eu sou 100% sábia. Muito pelo contrário, eu acho que é uma construção frequente, porque vão existir várias situações em que a gente vai analisar e falar, pô, aqui eu falhei na missão. Aqui eu me tornei um pouquinho tola, viu? Realmente, eu vou ter que analisar para a próxima vez não agir dessa forma. Apesar de eu estar há muito tempo tentando construir essa mulher sábia dentro de mim, eu preciso me policiar em muitas situações. Existem vários momentos em que me vem uma coisa para fazer, surge uma ideia na cabeça, ou uma fala que vem aqui, ó, na ponta da língua, e aí eu... calma lá.
Pera aí, vai me levar pra algum lugar falar isso? Vou ganhar de fato alguma coisa com isso? Ou eu vou estar só lacrando? Tá me entendendo? Eu ainda tenho muitas atitudes impulsivas, eu ainda quero muitas vezes dar uma resposta atravessada, mas eu uso esse filtro da sabedoria pra pensar, cara, isso vai me levar pra onde? Não é sempre. Às vezes a gente vai falar e aí logo um segundo depois você fala, putz, era melhor ter ficado quieta. Era melhor nem ter falado. E a gente vai desenvolvendo isso aos poucos. É uma jornada constante, nunca termina. É sempre um processo de evolução. Lembrando até de um outro provérbio no capítulo 17, versículo 14, que diz que começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. É óbvio que vai sim ter situações em que a gente vai precisar falar, vai precisar hablar, vai precisar se posicionar, vai precisar correr atrás, vai ter que se exigir por justiça. Com certeza tem a hora em que você vai ter que abrir a boca para falar. Mas com a sabedoria, você sabe a hora. E você vai, inclusive, conseguir usar esse momento a seu favor, da melhor forma possível. Porque você não vai estar falando só pela necessidade de provar que você está certo, só pela necessidade de mostrar que você tem razão. Você tá me entendendo? Você vai conseguir construir da melhor maneira para você mesma. Porque em muitas situações, o que a gente quer é manter a postura de quem tem razão de uma forma que só vai massagear o seu próprio ego, mas isso vai trazer malefícios para a sua própria vida. Ter razão, às vezes, vai ter um custo muito alto. E a sabedoria vai justamente te ajudar a entender que não vai valer a pena, não. Isso tudo que eu falei pra você hoje, eu falo pra mim mesma todo santo dia, porque como eu disse, essa não é uma jornada que tem um ponto final, mas é algo que vai sendo construído ao longo de toda a nossa vida, porque a cada nova situação que a gente tiver na nossa vida, a gente vai precisar fazer esse filtro da sabedoria, entendendo como a gente pode se posicionar da melhor forma naquela situação, que muitas vezes vai vir através de errando e percebendo a melhor maneira de tomar algumas escolhas. E eu te convido justamente para essa construção junto comigo, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Eu já vi muitas diferenças na minha vida, quanto mais eu busco ser uma pessoa sábia na hora de agir, na hora de conviver com as pessoas, na hora de executar o meu trabalho, tudo isso tem um valor assim imensurável na nossa vida e isso é olhando para nós mesmas, tá? Esse resultado é muito precioso para nós. Ser uma mulher sábia agrega muita coisa para sua vida, para sua trajetória, para o seu futuro, para os seus projetos, para os seus negócios, para tudo na sua vida. E se você quer acompanhar essa jornada de desenvolvimento pessoal, não focando só em se tornar sua melhor versão de forma superficial, mas olhando para quem você realmente é de verdade, entendendo como está seu coração, sua mente, sua alma e buscando esse desenvolvimento para se tornar alguém melhor em todas as áreas da sua vida, eu te convido a continuar aqui comigo. Já se inscreva no canal, não esqueça de curtir esse vídeo e comenta para mim o que você acha sobre esse tema. Você acha que você já é uma mulher sábia? Está construindo isso? Está no caminho ou ainda precisa dar os primeiros passos? Continua aqui comigo para a gente construir essa comunidade de meninas e mulheres que estão buscando se desenvolver como pessoas, não só olhando para aquilo que é externo, mas entendendo que os benefícios desse desenvolvimento pessoal vão ser sentidos na nossa própria vida. Me segue também nas outras redes sociais, @miss.tainara no Instagram e no TikTok para você me acompanhar mais em tempo real. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!